Eu abençoo a todos esses que ouvirão a Tua palavra neste momento. A Tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Eu declaro, Senhor, que ela agirá, operará em nós, segundo o Senhor a envia, em o nome de Jesus. Eu declaro, ó Pai, que a paz do Senhor vem reinante sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Louvado seja Deus. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Pelas grandes coisas que Deus está fazendo. Temos ouvido muitos milagres do Senhor, provisão abundante, suprimento contínuo, proteção do Senhor. Você está debaixo das asas do Altíssimo, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma vai chegar na sua casa, nenhum vírus vai tocar em você. Nós cremos porque está escrito. Amém? Hoje eu gostaria de falar sobre a glória do templo. Diga comigo, a glória do templo. Aleluia. O templo aqui é o templo de Salomão. Você sabe, no Velho Testamento existiram 3 lugares que Deus habitou. Deus habitou no tabernáculo de Moisés, estava lá no Monte Gibeon. Deus habitou no tabernáculo de Davi, ou tenda de Davi, que estava no Monte Sião. E Deus habitou no templo de Salomão, que estava no Monte Moriá. O Monte Moriá foi o monte onde onde Abraão foi sacrificar o seu filho, Isaque. Amém? Foi uma pegadinha. Bem, espero que você não caia nela. Foi Abraão que foi sacrificar Isaque neste Monte Moriá. Certamente ali é um portal espiritual. Eu quero fazer para você uma comparação entre o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão, e mostrar para você que a glória do templo é muito maior do que a glória do tabernáculo. Nós temos pregado muito sobre o tabernáculo de Moisés, mas quantas palavras você já ouviu sobre o templo de Salomão? Porque o templo de Salomão, ele foi aquele que unificou o aspecto do tabernáculo de Moisés e do tabernáculo de Davi. No tabernáculo de Davi, nós tínhamos todos a adoração pelos louvores, pelos cantores, 24 horas. No tabernáculo de Moisés, nós tínhamos todos os sacrifícios e rituais do sacrifício. Nós sabemos que por um tempo, quando Saul reinou, no tabernáculo de Moisés, a arca não estava presente. Quando Davi assumiu o reino, a primeira coisa que ele foi fazer foi buscar a arca do Senhor, e ele trouxe para perto da sua casa, e ali então ele colocou turnos de adoração por 24 horas ininterruptos, durante o seu reinado, praticamente 38 anos. Veja, o tabernáculo de Moisés aponta para a graça, aquilo que haveria de vir. O cordeiro era sacrificado, o pecado era coberto. O tabernáculo de Davi aponta para a intimidade, para a presença, para a adoração. Mas o templo de Salomão unificou esses dois aspectos. Ele aponta para a manifestação da glória de Deus. Não foi Salomão que recebeu a planta do templo, foi Davi. A Bíblia diz que subiu no coração de Davi quando ele estava na casa dele. Ele olhou a arca do Senhor, a presença do Senhor, e ele disse: eu moro numa casa de cedros e a arca do Senhor numa tenda. Eu sei, eu vou fazer uma casa para o meu Deus. O profeta Natã veio para ele e disse: faça tudo conforme está no seu coração. Mas Deus depois corrigiu o profeta e disse que Davi não poderia edificar a casa para Deus, porque ele era um homem de guerra, mas o seu filho Salomão, que significa paz, edificaria a casa de Deus, porque a casa de Deus só pode ser edificada na paz, no repouso. Amém? Esse é um princípio poderoso da obra que o Senhor está realizando nesses dias na sua vida. Nós estamos edificando casa para Deus, e essa casa, essa obra de Deus, ela é feita no descanso, o descanso que nós nos apropriamos pela fé. Aleluia. O templo de Salomão foi magnífico. Davi entregou para o seu filho por escrito, direcionado pelo Espírito Santo, todo o layout, todo o projeto do templo de Salomão. E ele aponta então para a glória. Diga: a glória.
a glória que está chegando, porque aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Sempre que nós vivemos dias de crise, de trevas, e nós estamos inseridos em dias assim, de recessão, as trevas têm dominado o mundo, o Espírito Santo de Deus se manifestará num nível maior de glória. Sempre foi assim, sempre que Israel vivia dias tenebrosos, Deus enviava um libertador. Em Gênesis a Bíblia diz que a terra estava inserida no caos, no abismo, que é a habitação de demônios, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. Eu quero dizer para você que um novo nível de glória está chegando, e ele é revelado no templo de Salomão. Amém? O templo de Salomão. Eu quero que você fique ligado aí comigo, porque tem muita coisa preciosa para falar para você. Sempre que estamos no meio do caos, é isso que o Espírito Santo colocou no meu coração, espere a maior demonstração da glória de Deus. Aleluia. Lázaro adoeceu, Jesus ficou sabendo que a doença era mortal, e ele aguardou ainda 2 dias. Jesus foi depois que Lázaro havia morrido, morto de 4 dias. Por que Jesus não foi assim que soube? Porque quando o caos é maior, a glória é maior. Amém? E é isso que está acontecendo. Eu quero que você aqueça o seu coração. Eu quero falar para você profeticamente que nós estamos entrando no limiar de um novo nível de glória, de colheita jamais vista, de demonstração do poder do Espírito Santo, que Atos vai ficar na história, porque nós estamos escrevendo os últimos dias pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. E o Espírito me disse que isso está inserido no tipo, no simbolismo do templo de Salomão. Eu vou ter que pregar uma série de mensagens sobre isso, que é só uma introdução para você. Mas Isaías 62 diz: porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Aleluia, amém, aleluia. Assim como Israel, lá no Egito, todo o povo do Egito viveu em densas trevas, mas havia a glória de Deus sobre a casa dos israelitas, e eles não foram atingidos pelas trevas. Eu quero dizer que mesmo que a recessão esteja no mundo, você vai ser guardado pela glória de Deus. Aleluia, amém, aleluia. Posso ouvir um amém de você? Glórias a Deus. A Bíblia ensina que a glória segue também a graça. Veja, o tabernáculo de Moisés, como eu disse, apontava para a graça, e o templo de Salomão aponta para a glória. Paulo disse em Romanos 8:30, e aos que predestinou, a esses também chamou. Você foi predestinado, não foi você que escolheu Jesus, foi Ele que te escolheu. Você foi chamado, e aos que chamou, a esses também justificou. Você foi justificado, você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, e já faz anos que essa ênfase tem sido dada pelo Espírito. Mas veja, essa é uma sequência profética falada por Paulo. Deus te escolheu, Deus te deu uma missão nesta vida, Deus está mostrando que você é a justiça dele, e a obra já foi consumada, e aos que justificou, essa é a última etapa, a estes também glorificou. Qual é a próxima etapa do Espírito? Qual é o próximo mover? Qual é a próxima crista da onda? A glória, a manifestação da presença de Deus. Eu defino glória como a presença manifesta de Deus. Isaías disse: se tu descesses, os montes se derreteriam na tua presença. Aleluia. Eu quero dizer que aquele que faz tremer os céus e a terra, Ele já veio, e Ele está em você. A glória de Deus repousa em você, e o Espírito Santo vai te guiar pela mão, para que você libere esse novo nível de glória que Ele quer manifestar nessa geração. Deus está levando você do tabernáculo de Moisés, do tabernáculo de Davi, para um lugar maior, mais espaçoso, onde a glória será maior, que é o templo. O templo de Salomão deveria ter sido chamado templo de Davi. A revelação de Deus na Bíblia é progressiva. Deus vai se revelando mais e mais e mais, e nós conhecemos mais do mover de Deus.
Então o templo de Salomão, ele conseguiu unificar essas duas vertentes poderosas de glória que houve no tabernáculo de Moisés e no tabernáculo de Davi. Você sabia que o templo de Salomão, ele tinha todo o processo de adoração por meio dos sacrifícios, por meio do queimar o incenso, por meio das lâmpadas do candelabro, todo ele. Porém, ele tinha numa medida maior e também tinha turnos de 24 horas de músicos levitas que ministravam ao Senhor. Ele nasceu no coração de Davi, porque a tenda de Davi, o que ela tinha era a presença por meio do louvor. O tabernáculo de Moisés tinha um ritual, mas o ritual do sacrifício do cordeiro aponta para o sangue. O templo uniu os dois. Você entendeu isso? Aleluia, isso é poderoso. Porque Deus quer se multiplicar em nós. Deus se multiplicou em você. Eu quero fazer uma comparação entre o tabernáculo e o templo. Amém? Está comigo aí? Primeiro, o tabernáculo, vou me referir só ao tabernáculo e templo para facilitar a minha fala. O tabernáculo era temporário e o templo permanente. Por que o tabernáculo era temporário? Porque eles estavam no deserto, não tinham entrado em Canaã, não possuíram a herança prometida a Abraão. Esses homens que ministravam ainda como peregrinos. O templo foi uma casa construída para Deus, onde Deus habitaria permanentemente. Era uma construção física no Monte Moriá. Amém? Bem, o tabernáculo fala também de Cristo e a igreja, mas ele fala num aspecto mais abrangente. E o templo mostra com mais exatidão Cristo cabeça e a igreja corpo. No tabernáculo nós tínhamos o como ênfase. Era um altar de bronze, era uma bacia de bronze, era um candelabro, era uma mesa dos pães da presença, era um altar de ouro, de incenso, e era uma arca. Isso tudo aponta para Jesus como um. O é divino na Bíblia. Mas o templo, além de ter a arca era porque aponta para o Senhor, a única presença. O altar de ouro, de incenso, para o Senhor. Mas ele tinha 10 candelabros. E ele tinha 10 bacias de bronze. Ele tinha 10 mesas dos pães da presença. 10. Significa que a quantidade dele era maior, porque Deus se revelou multiplicando-se em você. Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vivia na eternidade como Deus. Mas em um momento na eternidade passada, o que a Bíblia chama de propósito eterno, que nós não sabemos quando foi, ele desejou se multiplicar. Ele criou muitos outros seres como ele, divinos como ele. E você que foi chamado, você que foi escolhido, você que foi justificado, você recebeu a glória da presença de Deus em você. Jesus disse, o reino de Deus está em vós, a glória de Deus repousa em nós. Aleluia, amém? Isso é poderoso. Veja, também no templo tinha outros objetos. No templo tinha o mar de bronze. Ele era uma bacia muito grande de bronze, espessa como um palmo da mão, e tinham 12 bois, imagens de boi de bronze também ali. Ele também tinha 2 átrios ou 2 pátios, o pátio dos sacerdotes e um pátio grande para os israelitas. Isso significa que Deus trouxe aproximação, o nível de adoração era maior no templo, e a glória do templo muito maior. As medidas do templo eram em porção dobrada em relação ao tabernáculo. Tudo que havia ali, havia num aspecto maior. As medidas eram 24. O 24, que significa o governo da eternidade por causa dos 24 anciãos, estava no templo. Enquanto no tabernáculo a medida era 12. 12 é o governo na terra. Isso significa que o templo tem um aspecto para o tempo e para a eternidade. Amém?
A eternidade, o ápice do sonho, do desejo de Deus, do propósito eterno, é habitar conosco. A Jerusalém, por toda a eternidade, é uma cidade constituída por nós, os salvos, os redimidos do Senhor. Amém? Mas o desejo de Deus sempre foi habitar conosco. Por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Porque ele viu, ele compreendeu o propósito eterno de Deus, sem que ninguém lhe dissesse. Por quê? Porque ele amava a presença da glória. Ele disse, como virá a mim a glória do Senhor? Quando ele fracassou na primeira vinda da arca, ele disse, como virá a mim a glória do Senhor? Ele disse, eu não darei descansos aos meus olhos, eu não subirei na minha cama, enquanto não achar lugar, morada para a glória do meu Deus. Aleluia, glórias a Deus, amém. Veja, os materiais do templo e do tabernáculo. No tabernáculo, bem, eu quero só diferenciar alguns materiais, não todos para você. Em ênfase tinha a madeira de acácia revestida com ouro. Madeira de acácia revestida com ouro. Existiam também bases de prata. Prata também era o material. Linho, púrpura, as cores, ok? No templo existiam todos esses também. Mas no tabernáculo de Moisés, os sacerdotes ministravam com o pé no chão. Com o pé no chão. Quando eles entravam no santo lugar, então eles estavam em contato com o deserto. Mas no templo, quando eles entravam no templo, todo o chão era revestido de ouro. Isso mais uma vez aponta para a Nova Jerusalém, cujas ruas são transparentes e de ouro, diz a Bíblia. Mas veja, no tabernáculo, nós tínhamos esses elementos. A madeira aponta para a natureza do homem, o ouro aponta para a natureza divina, a prata aponta para a redenção. No templo havia também, mas a madeira não era de acácia, era cedro. Cedro é uma madeira incorruptível, que fala da incorruptibilidade de Cristo Jesus. Você tem uma natureza incorruptível, ninguém pode destruir a igreja. Ninguém pode roubar você das mãos de Deus. Se germes entravam no cedro, os germes morriam. Mas também lá existia a madeira de oliveira. A oliveira que dá a azeitona, de onde vem o óleo da unção. A madeira utilizada no templo era o frescor da unção do Espírito Santo. Aleluia. E também lá existia pedras. No tabernáculo, as paredes eram tábuas, mas no templo eram pedras. Aleluia. E tudo isso era revestido com ouro pelo lado de dentro. Do lado de fora, não, mas do lado de dentro era cedro. O revestimento das paredes de pedra era cedro coberto completamente de ouro. E as pedras, elas eram colocadas, ajuntadas uma a uma com prata. O cimento, a argamassa era prata. Porque a glória do templo é muito maior. Muito maior. Só para você ter uma ideia de quantidade de ouro, eu coloquei aqui para você a oferta de Davi, a oferta dos príncipes. Davi deu do seu tesouro pessoal 105 toneladas de ouro de Ofir, o melhor ouro. Hoje, fazendo o ouro, que está muito valorizado nesses dias de recessão, está 293 o grama. Davi deu uma oferta correspondente hoje a 30 bilhões e 765 milhões de reais. Essa foi a oferta pessoal de Davi. Quem serve a Deus prospera, amém? Davi saiu de trás das malhadas, não tinha nada, mas foi o maior rei de Israel. A oferta pessoal, 30 bilhões, 765 milhões. Você faz ideia do que é isso? Bem, e do tesouro do reino, ele deu 3.500 toneladas de ouro. Eu nem fiz a conta, depois você faz aí, multiplica 3.500 toneladas de ouro, o quilo do ouro, 293 mil reais, ok? E os príncipes que vieram entregar, eles entregaram 175 toneladas de ouro e mais 10 mil moedas de prata.
Isso só o ouro. Para você entender o esplendor da glória de Deus que estava sobre aquela casa. Isso significa, o ouro significa a glória de Deus, natureza de Deus. Sobre você está a glória de Deus, repousa a glória do Espírito de Deus. Que Deus abra os nossos olhos para enxergar o que nós somos nele. O que a obra do Calvário e da ressurreição de Jesus conquistou para cada um daquele que crê. Aleluia! A oração no templo era uma oração além dos sacrifícios. Como eu disse, havia o turno de louvor e adoração, porque Deus habita no meio do louvor do seu povo. Amém? Isso é lindo. No tabernáculo nós só vemos a figura dos levitas e dos sacerdotes. E do sumo sacerdote. Isso apontando para o aspecto sacerdotal. Você sabe, no Velho Testamento não se podia misturar a função de rei, sacerdote e profeta. Então, no tabernáculo de Moisés, a figura sacerdotal. Mas no templo de Salomão, entra a figura também do rei. O rei Davi e o rei Salomão. Isso aponta para o quê? Para a unção real e sacerdotal. Mas quem é esse templo magnífico hoje? Paulo fala em 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois o templo de Deus? Aleluia! Quem é o templo de Deus hoje? Este lugar é um prédio? Não, o templo aonde a glória é revelada é você. O Espírito Santo de Deus habita em você. Você se tornou o templo vivo de Deus. Na velha aliança, Deus não habitava nas pessoas. O Espírito Santo vinha e ungia profetas, reis, sacerdotes. Mas ele não era habitação. Ele não fazia morada. O sonho de Deus é morada. Quando Jesus veio à terra, ele era o templo de Deus. Ele disse para os judeus: em 3 dias eu reedificarei esse templo. E eles disseram: 46 anos levou para construir, como em 3 dias? Ele estava se referindo ao seu corpo, porque nos dias presentes de Jesus, mesmo que o templo de Salomão existisse, a glória foi transferida. Jesus possuía toda a glória. Amém? Mas depois que Jesus foi assunto aos céus, ele diz lá em João 17: Pai, eu lhes dei a glória que me deste, assim como o Senhor me enviou, eu os envio a este mundo. Hoje a glória, o templo de Deus, somos nós, é a igreja. Aleluia! Então a manifestação da glória que está vindo é simplesmente um manifestar do mover do Espírito que há em ti. É um liberar da presença, ouviu? Nós somos amantes da presença de Deus. A Bíblia diz que se você crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e confessá-lo com a sua boca, você se torna templo de Deus. Aleluia. Na eternidade futura, Deus não habitará no seu trono. Deus não habitará na terra. Deus habitará com o seu povo na nova Jerusalém. Uma habitação eterna, e seremos um com Ele. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Se Ele é divino, nós somos divino. Se Ele é rei, nós somos rei. Se Ele é sacerdote, nós somos sacerdotes. Se Ele é filho amado, nós somos filho amado. E quando todas as coisas estiverem consumadas, a Bíblia diz que Ele se colocará diante do Pai, para que Deus seja um em todos. Uau! Aleluia! Você já imaginou o que você vai ser na eternidade? Já existe vida eterna hoje. Você é muito maior do que você imagina. A Bíblia diz: maior é o que está em você. A glória do templo é maior que a glória do tabernáculo. Amém? Você foi revestido de ouro. O seu espírito foi regenerado. A sua natureza, a vida interna é Zoe, a vida do tipo de Deus. Você tem o espírito de poder, o espírito de amor, uma mente sã. O seu espírito é a glória de Deus revelada nessa terra. Aleluia. E as pedras do templo. O templo, como eu disse, era construído por pedras, e as pedras eram afixadas, lembra, por prata, porque prata é a redenção. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, o preço de um escravo.
José foi vendido por 20 moedas de prata. Sansão foi vendido por 13 quilos de prata. Os israelitas, para serem redimidos e contados como povo de Deus, tinham que dar uma oferta de meio ciclo de prata. A prata aponta para a redenção. A redenção é que unia as pedras do templo. Amém? As pedras do templo. E Pedro diz o seguinte, que nós fomos redimidos, diz ele, não com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. No templo, o aspecto físico, natural, que aponta para a realidade do aspecto espiritual, o templo vivo que somos nós, lá era prata. Aqui, o que nos une, o que nos mantém, é o sangue de Jesus, é que nos une. E ele tem valor eterno, e ele é preciosíssimo, aleluia. A prata tinha valor, mas o sangue não tem valor. O sangue de Cristo, a própria vida de Deus, Deus entregou o seu amor, o seu Filho. Este é o sangue de Jesus, aleluia. E Pedro diz o seguinte também, e chegando-vos para ele, quem? Jesus, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. A Bíblia diz que Jesus era uma pedra viva. Lembra? O templo, nos dias de Jesus, ele era pedra viva. Foi rejeitado, mas Deus o elegeu como pedra viva. E aí Pedro continua, vós também como pedras vivas, assim como ele é, diz João, nós somos. Ele é pedra viva, você é pedra viva. Como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus. Aleluia! Veja, espero que você esteja entendendo. Eu quero te dizer que a glória do último templo nessa terra será maior do que todos. A última casa vai receber a glória mais elevada. E esta casa somos nós, é a igreja. Nós somos as pedras vivas e o Espírito Santo está encaixando cada pedra com o sangue de Jesus. Você se aproxima do trono da graça pelo sangue. A ênfase primordial da graça é: o sangue perdoou todos os nossos pecados. Deus está proclamando por toda a terra que o sangue já perdoou todos os pecados, e esse sangue está nos unindo no propósito de edificar casa espiritual, e quando a casa for edificada, a glória se manifesta. Aleluia! Foi assim no tabernáculo. Era na tenda de Davi, a presença era o principal elemento ali. E no templo de Salomão, quando a obra foi acabada, a última coisa que eles fizeram foram trazer a arca. Eles trouxeram a arca da casa de Davi, não está longe, para o Monte Moriá, Jerusalém. Não está longe. Hoje você tem lá uma mesquita de Omar. Esse trajeto, a Bíblia diz que eles sacrificaram inumeráveis animais, incontáveis ovelhas e bois foram sacrificados, porque o caminho para a presença é o sangue. Amém? Por isso que Hebreus 10 diz que aproximemo-nos com intrepidez junto ao trono da graça, ao santíssimo lugar, pelo sangue. Aleluia! Amém? Aleluia! Você sabe que você foi chamado por Deus para ser uma pedra viva na casa de Deus. Esse é o propósito eterno de Deus, morar conosco. E nós somos pedras vivas. Antes éramos pedras mortas, mas agora fomos assentados na casa de Deus e nos tornamos no lugar da sua habitação. Por isso diz o salmista: no seu templo todos digam glória. O que há no templo? Glória, glória.
Em Crônicas, Davi disse: ele está cercado de glória e majestade, poder e beleza, enchem o seu templo. Eu quero dizer que você foi cheio de glória, de majestade, pelo sangue de Jesus, você se tornou rei e sacerdote, pedra viva. Juntos estamos fazendo edifício espiritual para Deus. Este é o templo, e esse templo é ornado de beleza. Uma das coisas que diferenciava o templo do tabernáculo é que o templo era ornado de beleza. As madeiras eram esculpidas, desenhos dos querubins, e haviam pedras preciosas, rubi, safira. As pedras preciosas eram encravadas como ornamento nas paredes. Isso fala de você, aleluia. Fala da glória que habita em você. Você é bilhões de vezes maior por dentro do que por fora. Quem poderá ir contra você? Deus vive, mora em você. Você não precisa procurar Deus em algum lugar. Deus está com você. Ele habita em você. Você é morada de Deus. E você vem para o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que foi te buscar. Você estava lá nas pedreiras escuras. 2019 descobriram uma pedreira na cidade nova de Jerusalém, de 1000 metros abaixo do solo. Mas era um lugar escuro. Dali eles traziam as pedras. Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados em trevas, mas Ele foi lá e nos deu vida. E nós, antes pedras mortas, somos agora essenciais para o plano eterno de Deus. Você é essencial para o plano eterno de Deus. Sem você na casa vai ficar um buraco, e não pode. A chamada do Espírito para recebermos a glória é de fato a unidade no Espírito. Amém? Nós estamos construindo essa casa para Deus, esse é o propósito de Deus, e essa casa é eterna, ela vai continuar na eternidade. Quando todos nós estivermos na eternidade, já seremos a nova Jerusalém, os povos de toda tribo, língua, povo e nação. Deus nos fez pedras vivas na nova cidade, morada de Deus, e Ele será um conosco para todo sempre. Amém? Aleluia. O propósito de Deus, o que Ele tem em mente é muito maior do que as coisas dessa vida. Muitas pessoas valorizam muito ter aquilo, trabalhar, ou fazer as coisas, casar, ter filhos, é só rotina, trabalho, ganhar dinheiro para fazer alguma coisa. Não, existe um propósito eterno, muito maior. Existe uma missão, um lugar teu. Existe um povo exclusivo que Deus colocará nas suas mãos. Existem coisas grandes e poderosas que Deus vai fazer através de você e por você, porque você é uma pedra revestida de glória. Você é ornado, aleluia, e você está protegido pelo cetro em figura. Nenhum germe vai entrar na sua vida, nenhum coronavírus vai destruir você, nenhum vírus, nada mortal, porque você já foi assentado na casa de Deus. É triste quando alguns irmãos querem ser pedras rolantes. Não havia no templo pedra redonda, rolante, só pedras, cubículas. A Nova Jerusalém diz que ela é quadrada. Então cubos eram as pedras. E a Bíblia fala em 1 Reis 5, mandou o rei que trouxessem pedras grandes, diga grande, e pedras preciosas, e pedras lavradas, esculpidas, talhadas, para fundarem a casa. Lavraram-na os edificadores de Salomão, os de Irão e os giblitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Essas pedras foram esculpidas lá nas pedreiras de Israel. A Bíblia diz também, seguindo o texto, edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras. Eles preparavam a pedra na medida certa, no tamanho certo, nas pedreiras. Depois transportavam. Até hoje, engenheiros não sabem como eles transportavam as pedras, porque as pedras eram grandes. Existiam pedras de 4,5 metros por 4,5 metros. Pedras de 3,5 metros. Já estive em Israel e você vê lá perto do muro as pedras, quando o templo foi destruído no ano 70 por Tiro, eles destruíram o templo, as pedras. Na verdade, o Tiro disse para não destruir o templo.
Mas os soldados jogavam tochas e as tochas caíram dentro do templo, diz a história, e derreteram o ouro. E o ouro começou a vazar por todo o muro. E quando eles viram aquilo, eles tiraram as pedras para poder pegar o ouro do templo. Mas Jesus tinha dito, não ficará pedra sobre pedra. Quem é maior? Quem tem a última palavra? O filho do imperador ou Jesus? Jesus tem a última palavra. O que ele falou vai acontecer. Você é povo de Deus, revestido de glória de Deus. E o que está vindo é muito maior do que você imagina. Nem olho viu, nem ouvido ouviu o que Deus preparou para você. A glória da última casa. Nós somos essa última casa, profeticamente falando. Será muito maior. Amém? Mas veja, eram preparadas nas pedreiras de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Veja, nenhum martelo, nenhuma serra, e olha que cortar pedra faz barulho, faz poeira. Quando se faz um edifício, o barulho é insuportável para os vizinhos. Mas no templo de Deus não se fez nenhum barulho. Não havia som de trabalho humano, de esforço humano. Não havia, as pedras chegavam prontas. Deus colocou 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Para os evangelistas são aqueles que vão pegar essas pedras. Eles entram como Jesus nas cavernas escuras, ou nos lugares talvez mais tenebrosos, não tem receio de nada, para tirar de lá pedras que Deus ordenou para a sua casa. Há muitas pedras ainda. A casa de Deus não está pronta, por isso que ele ainda não voltou. Enquanto não trazemos essas pedras, aí tem os pastores, os mestres, que trabalham na pedra, que ensinam a pedra, que tiram as arestas, que tiram as pontas, e eles deixam ela no tamanho, no formato. Imagina a engenharia por trás disso, porque as pedras iam prontas. E aí tem o apóstolo e o profeta, que são responsáveis por encaixar aquela pedra na edificação. Deus predeterminou, a Bíblia diz que Ele te predestinou. Você é uma pedra viva na casa de Deus. Você precisa compreender isso, porque quando nós nos reunimos, cada reunião, na célula, no culto, no discipulado, cada reunião é uma pedra ligada a outra pedra, com o sangue de Jesus Cristo, revestidos da glória de Deus, e onde há a glória do ouro, a presença, e onde há presença, por isso que Jesus falou, 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Aonde há presença, a presença é a glória. Nós somos o povo da presença. Nós precisamos conhecer intimidade com Deus. O sacerdote é aquele que conhece a presença. Se a presença não está, eu gosto de dizer, nós a trazemos. Você sabe trazer a presença de Deus? Você sabe atrair a presença de Deus? Ou você só sabe cantar? Você consegue atrair a presença de Deus falando, orando? Quando você abre a boca, a presença? Quando você se reúne com os irmãos, a presença? Ou a sua sabedoria humana, tentativa humana? Sacerdotes trazem a presença de Deus para o povo. E o rei é aquele que fala. A Bíblia diz que a palavra do rei tem autoridade suprema. O que você fala é feito, porque o sangue te constituiu rei e sacerdote para Deus. Amém? Mas veja, as pedras foram trabalhadas lá. O Espírito Santo já está trabalhando na sua vida, você que me ouve. Talvez você nem conheça Jesus ainda, mas o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, e Ele vai trazer você para o Senhor Jesus, a pedra viva, a pedra angular, a pedra de fundamento, a pedra que dá estabilidade. Ele é o fundamento, diz a Bíblia, é a pedra fundamental, e nós somos colocados sobre Ele, e você faz parte desse plano de salvação de Deus, aleluia! Mas por que o trabalho no templo era silencioso? Porque Deus trabalha enquanto você descansa. A obra de Deus é feita no descanso. Se você, pelo esforço, pela ansiedade, o que as notícias más querem imprimir em você? Medo, ansiedade, preocupação. Quanto mais ansioso, menos você vê o milagre. Quando você aprende a descansar pela fé, então Deus trabalha. Porque na obra de Deus, o repouso,
o assentar-se no trono, o confiar no Senhor, é o que te levará a esmagar os inimigos debaixo dos seus pés. Amém? Aleluia, isso é lindo. Também, como eu disse, Salomão foi o encarregado rei de executar a obra. Por quê? Porque o nome de Salomão significa paz. Davi era guerreiro e Deus disse, homem de guerra não pode ficar, porque o meu templo, a minha casa, eles são edificados no descanso. Aleluia. Você entrou no descanso de Deus, este lugar é seu. Na presença do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa e diga todos os dias, quando a sua alma estiver turbulenta, diga, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, Deus meu em quem confio. Diga até a sua alma se acalmar, porque você entra no descanso pela fé. E quando você descansa, Deus esmaga Satanás debaixo dos seus pés. Aleluia, amém? Eram pedras grandes também e caras. A Bíblia diz no texto de Reis 7:10, o fundamento era de pedras de valor. Fundamento, isso aponta para Jesus. Pedras grandes, pedras, como eu disse, de 10 côvados e pedras de 8 côvados, 4,5 metros, 3,5 metros. Significa que essas pedras de grande valor, o grande valor do sangue de Jesus o colocou como a pedra de fundamento. E Paulo diz, cada um veja como edifica sobre o fundamento que é Cristo. Você deve usar muito ouro, muita prata e muitas pedras preciosas, pérolas que apontam para o poder de transformação do Espírito, de lapidação do Espírito. Nós somos pedras vivas e o Espírito Santo aqui nos une para um propósito, mas muitas vezes você se atrita com a pedra que já foi trabalhada, mas ao ser colocada, às vezes precisa de um desbastes ali, tem ali um ajuste, uma fricção no silêncio. Mas se você escapa do relacionamento que Deus colocou na sua vida para tratar o seu caráter, você se esquiva de estar na posição que Deus tem para você. E muitas pessoas perdem muitos anos na vida. E a glória nunca é maior. Alguns recuam no nível de glória. Mas se você aceitar a obra do Espírito Santo, se você aceitar o trabalhar do Espírito Santo pelos seus irmãos, pelas reuniões, pelos relacionamentos, pela palavra, se você aceitar isso, a Bíblia diz que Deus está nesse momento que parece ser sofrimento, porque agride a sua justiça própria, agride o seu orgulho. Deus vai fundamentar, aperfeiçoar, firmar você. Aleluia. Por quê? Porque uma glória maior está vindo. Amém? Repita isso comigo. A glória que está vindo é maior do que todas as glórias jamais vistas no passado. Amém? Quem crê, diga amém. Aleluia. Pedro diz, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a Bíblia está dizendo aqui que você é geração eleita. Amém? Deus elegeu você. Você é sacerdócio real, você é tanto rei quanto sacerdote. Você é nação santa, santidade é um aspecto da realeza, sabia disso? Uma das marcas de um rei, é que é esperado de um rei, nobreza. Você não é comum, você não é igual aos outros que vivem em trevas, você é luz, você é nobre. Nós não lidamos com as questões da vida como o homem natural lida. Nós lidamos com a nobreza do Espírito. Ouviu? O Espírito Santo atua em você. E para que Deus fez isso? Você é povo adquirido. Para você anunciar as virtudes de Deus. Esse é o propósito de Deus para você. Você está nessa terra para proclamar os louvores ao Rei. Para que o mundo conheça que Jesus é real. A Bíblia diz, quando todos forem um, quando cada um está na justa cooperação de cada parte, a glória será vista numa proporção tão grande, tão maior. No seu casamento deve haver glória, deve haver virtude.
virtude. Virtude fala de aspecto moral. Virtude, a Bíblia diz que a mulher virtuosa é a mulher estável, forte, de comportamento nobre. Incrível também que virtude no Novo Testamento, a raiz da palavra é macho. Agora, não é macho como se vê no cinema, em Hollywood. Significa como Jesus, um homem gentil, mas não fraco. Ele era humilde sem ser servil. Mesmo lavando os pés dos discípulos numa atitude servil, havia nele o aspecto da nobreza. Aleluia. Amém? Isso é a igreja. Tem esse aspecto nobre em Atos, quando havia um nível de glória. A Bíblia diz que as pessoas temiam se ajuntar a eles. Milhares eram salvos, mas havia um nível de glória. Quem tem peso de glória, há um aspecto de nobreza. Isso é nação santa. Você é esse. Amém? Não resolva as coisas do mundo na maneira humana, mas use a nobreza que o Espírito Santo colocou em você. Você foi chamado para isso. E por fim, eu quero ler o texto de Isaías 62, 3, que diz: serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Aleluia! O que o Senhor está dizendo? Que você é uma coroa de glória nas mãos de Deus. Deus manifestará nos últimos dias, nesses últimos dias, nesse período de maior crise e trevas que estão vindo sobre a terra, os últimos dias da história, nós veremos a maior glória de Deus manifesta pela sua igreja, pelas pedras vivas edificadas como casa de Deus. Aleluia. Sabe que no templo existiam aposentos na muralha lateral, existiam os aposentos dos sacerdotes. Não existia isso no tabernáculo. Existiam também 3 níveis, e eu quero falar disso para você depois. Um nível de provisão, um nível de descanso e um nível de tesouro. Deus reservou isso para você. Amém? Quando nós edificamos casa de Deus, simplesmente nos colocando à disposição do Espírito Santo, em unidade, nós veremos os tesouros abertos sobre nós, a provisão preparada para nós, no descanso do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Quero orar por você, por essa palavra, pedir para os pastores virem que nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Aleluia. A equipe de louvor pode vir também. Em nome de Jesus, aleluia. Vamos louvar o Senhor com este cântico de glória, aleluia. Esse último que nós cantamos, assentado no trono de Deus, aleluia. Em nome de Jesus, pegue os seus elementos aí em casa, o pão, o cálice, porque nós participaremos da mesa do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Quero orar por você, receba a sua oração. Se você está aí e me ouviu agora, e você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz, se você fizer, crendo no coração, você vai ser salvo. Ser salvo é se tornar templo de Deus. O seu destino é brilhante. A eternidade com Deus. Nós seremos fora do limite desse corpo, em manifestação de uma glória imensurável para nós aqui. Mas hoje você já é morada de Deus, templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em nós. Aleluia! Em nome de Jesus, repita assim comigo. Se você deseja ser o templo de Deus, diga: Jesus, eu creio na tua morte e ressurreição, e nesta hora eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Eu te dou a minha vida e eu recebo agora a tua glória. Eu sou templo de Deus para sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Quero orar por você. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida a glória de Deus.
que você é revestido pela glória de Deus, que todo e qualquer roubo na sua vida, do propósito de Deus, toda e qualquer confusão, todo e qualquer pecado que entrou na sua vida e te afastou de estar no lugar certo, preparado por Deus como pedra viva na casa de Deus, seja desfeito. E eu declaro que você é atraído pelo amor do Pai, que você é um amante da glória, da presença dEle, que o seu coração foi moldado para Ele, que você foi feito em forma, em semelhança de Jesus, porque você é para Ele, hoje e para toda a eternidade. Eu declaro, pois, salvação sobre a tua casa. Eu declaro glória sobre a tua casa, glória nos casamentos, glórias nos relacionamentos pais e filhos, glória de Deus no teu negócio, glória por onde você passar, a glória da presença manifesta, porque você é templo de Deus, templo de Deus. Deus habita entre os homens, porque habita em nós. Aleluia. E nós vamos anunciar, você vai anunciar as virtudes de Jesus Cristo, como Deus é bom e o seu amor é eterno, e muitos experimentarão da glória que vai ressuscitar os mortos, curar os enfermos, desfazer as obras do diabo, trazer provisão sobrenatural. Davi doou no seu coração e tesouro pessoal 30 bilhões 765 milhões de reais, só de ouro, fora prata, porque a prata foi tanta que depois eles tiveram que deixar a prata guardada nas câmaras do tesouro. Eu vou explicar isso para você. Existiam câmaras no templo, e Deus reservou isso para você. Amém? Deus vai prosperar você. A glória prospera, a glória trará recursos em sobra, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. O tempo está difícil, talvez você perdeu o emprego, talvez você está muito preocupado, mas acredite, fique firme, fique conectado aos irmãos, não se isole, deixe a glória ser vista, porque o que está vindo é tão grande, tão precioso, você nunca viu, e a história ainda não registrou, em o nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor, aleluia, por um tempo com esse cântico, aleluia, louvado seja o Senhor, adore o Senhor conosco, aleluia, adore o Senhor, todas as vozes juntos, isto, aleluia, mais a ti, estar em tua presença e te adorar. Revela-nos a tua glória. Revela-nos tua glória. Desejamos ir muito mais em ti. Queremos tua presença. Diga, Jesus. Todos a uma só voz. Declare ao que está sentado.
como chefe, e nas tuas mãos está o da força a tudo. Bendito é o teu nome. Aleluia, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Pegue aí o seu cálice, em nome de Jesus. Pegue o pão, no nome de Jesus, aleluia, aleluia, glórias ao nome de Jesus, aleluia. Levante os seus elementos, olhe para Jesus, olhe para dentro de você, Ele habita em você. Descubra neste lugar a paz, a força da sua presença. Na noite que foi traído, Ele tomou o pão e disse: comei dele todos, este é o meu corpo dado por vós. E depois tomou o cálice e disse: este cálice é o sangue da nova aliança, bebei dele todos. O pão é o corpo, e o que o corpo de Jesus é, ao comer deste pão em fé, você é saudável, curado, protegido. O sangue de Jesus é a vida, o preço do resgate, o que nos mantém como filhos de Deus, unidos para sempre. Este sangue é a proteção da sua casa, nenhum mal te sucederá. Esse sangue abriu caminho para os depósitos dos tesouros da casa de Deus. Haverá provisão sobre a sua vida como nunca, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor demonstrado, provado na cruz, e tomamos esses elementos, tirando do uso comum, para ter neles o poder que há no teu corpo e no teu sangue. Amém, amém. Participe dele em nome de Jesus. Santo, 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 Santo é o Senhor. Adore o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. Sobre o trono, ao que vive para sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Aleluia! Aleluia, louvado seja Deus. Que bênção estar com você. Shalom, alegria, provisão seja sobre a sua vida. Você é livre do mal. Eu declaro uma semana onde você vai andar nas ruas da glória de Deus, que a presença será manifesta, os seus inimigos todos derrotados. Provisão virá do lugar que você nem imagina. Deus está com você, não tema mal nenhum, descanse na presença dEle, em nome de Jesus, amém, amém, tchau, tchau.